agir de Deus é lindo, canta. Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. O hino Sabor de Mel é uma das composições cristãs mais tocadas e cantadas nas rádios e nas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil nos últimos 15 anos. Só no YouTube conta com mais de 98 milhões de visualizações no canal oficial da cantora Damares. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargoso, mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. A canção que está no álbum Apocalipse, da cantora, se tornou uma das canções gospel mais tocadas e ouvidas nas rádios do país nos últimos anos. E fez com que o Brasil conhecesse a tímida menina da roça de Umuarama, interior do Paraná, que tem uma voz marcante e um talento de cantar abençoado por Deus. Com a música, rendeu muita perseguição e ódio contra a cantora Damares, sendo acusada de cantar uma música herética, incompatível com as escrituras, que não louva a Deus, e sim traz uma visão que enaltece a exaltação terrena do crente e o triunfalismo humano. Ao contrário disso, eu acho que é um louvor que mostra o que a Bíblia diz. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 2. Que está passando cálices amargos e busca uma vitória com sabor de mel. Diante de tudo que a cantora Damares passou, antes e depois de ficar conhecida com esse hino, você vai ter a certeza que não importa onde você esteja e de que maneira você se encontre hoje, Deus vai te levantar da cinza e do pó e vai cumprir tudo o que tem te prometido. Não sai desse vídeo, você vai ficar fortalecido e fortalecida no nome do Senhor Jesus. Volto logo após a vinheta. A paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo. Deus te abençoe, tá? Meu muitíssimo obrigado. Eu peço que, por favor, ajude esse canal a chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos quase chegando, graças a Deus, e depois a vocês, meus queridos, em Cristo Jesus, né? Vocês que estão aqui há mais tempo, ajudando esse canal a crescer. Eu peço que vocês continuem, me ajudem a bater essa meta, compartilhe os meus vídeos, comente aqui abaixo, deixe a sua opinião, que é muito importante, tá? Porque é um trabalho duro, não é fácil produzir conteúdo aqui para o YouTube. E muitas vezes os nossos vídeos são segurados pelo algoritmo. E a única maneira de você me ajudar a fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis é deixando o seu like, que é completamente grátis, não custa nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam no meu Instagram, Reinaldo Oficial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu estou produzindo lá. E se vocês quiserem emagrecer, perder peso, mais de 10 quilos em apenas 30 dias, como eu perdi, esse complemento aqui é a solução, é a base de ervas, 100% natural e eficaz. Fica até o final do vídeo para saber como adquirir essa maravilha. Poucas pessoas sabem, mas o hino Sabor de Mel não é da autoria da cantora Damares, mas sim do compositor evangélico Agailton Silva, amigo de Damares e da família há muitos anos, que compôs esse louvor baseado no testemunho de vida da cantora Damares, que conta como era difícil sua vida na roça. Porque Deus me tirou lá da roça quando criança, adolescente. E eu falava assim: Deus, eu sou tão pequena, só tenho a 4ª série do 1º grau, nem falar eu sei direito. Assim como o pregador, o pastor falou aqui. E eu dobrava o joelho e falava: Deus, como é que vai acontecer tudo isso na minha vida, Pai? Não dá. A gente ia para a igreja com uma carrocinha de cavalo, porque nem carro tinha, minha família, 7 irmãos. E ali naquela igrejinha de madeira, Deus sempre usava pessoas para falar comigo. Nem roupa eu tinha. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. E minha vida está na mão de Deus, eu faço a vontade dEle. Porque meu compromisso primeiro é com Ele. Às vezes, muitas vezes eu ia cantar de chinelo. Tinha um sapato só que eu tinha ganhado.
E às vezes usava num dia, no outro dia não podia usar porque era apertado demais e dava bolha e calo no meu pé. Aí eu tinha que ir de chinelo. E tinha pessoas que olhavam assim e falavam assim, coitada dela. Olha o jeito que ela se veste, nem sapato tem para pôr no pé. E eu chorava. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor proverá na minha vida. E Deus, muitas vezes Deus me mostrava em visões. Porque Ele falou que ia mostrar para mim pelas madrugadas. E Deus me mostrava em visões tudo isso que Ele está fazendo comigo hoje. Deus me mostrava assim, guarda-roupa cheio de roupa, de calçado, que eu tinha para dar ainda para os missionários, para as missionárias. E eu ficava admirado, eu falava, pai, para o meu pai. Pai, Deus me mostrou isso à noite. Deus falava assim na boca dele. Deus vai fazer isso e muito mais, porque Ele é fiel. Deus falava comigo assim, ó, tu vai andar de avião. E eu falava, Senhor, avião, Senhor. Andar de avião. Para mim era coisa do outro mundo. Eu dobrava os meus joelhos. E às vezes eu não tinha palavras. Eu não tinha palavra. Porque Deus falava e nada acontecia. Estava tudo escuro. As circunstâncias falavam assim para mim, não. Tinha pessoas que falavam assim para mim, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus usava pregadores para ir lá na minha igreja, assim como usou o pastor aqui. E falava assim, jovem, você, vem aqui. Deus vai fazer isso, isso, isso na tua vida. Acabava o trabalho, pessoas da igreja às vezes passavam por mim e falavam assim, tadinha dela, ela está acreditando que vai acontecer isso. É engano dela, coitada. Mas lá no meu coração, eu acreditava que Deus ia fazer. Eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não me interessava, eu acreditava que Deus ia fazer a hora certa. Damares diz que Deus prometeu lhe dar um diamante de presente no prazo de 1 semana. E ela afirma que o presente recebido no final daquela semana foi a composição do hino Sabor de Mel. E tem sido usada por Deus para alcançar muitas vidas. E essa história sua me lembra uma música sua também, Sabor de Mel, que estourou. Como que foi gravar Sabor de Mel? Olha, pastora, foi assim, algo muito tremendo, né? Foi no ano de 2008 que eu lancei CD Apocalipse, que contém a canção Sabor de Mel. Mas eu comecei a preparar um repertório em 2007, eu fiquei 1 ano na época, porque eu sempre fico 1 ano assim preparando repertório para o CD, cada CD que eu vou gravar. Eu fiquei 1 ano preparando o repertório, orando, pagando preço junto com meu esposo, meus pais também, que sempre me ajudaram a escolher as músicas para me gravar. Mesmo? É tão lindo, tão lindo. Minha família inteira se envolve. Você canta para eles as músicas, mostra antes de gravar? Eu recebo a música, porque a gente recebe muita composição do Brasil inteiro, né? E aí, quando eu escuto uma música que eu sinto, assim, aquele impacto, né? Aquele arrepio santo, como eu falo, aí eu sinto alguma coisa, já me imagino cantando na igreja aquela determinada canção, eu já levo para eles ouvir, para ver se eles sentem também. Então a gente tem essa comunicação. Uma bênção, né? Você é abençoada, coberta por oração. Com certeza. Minha família me ajuda muito em todos os aspectos, né? E, então, nessa época, eu me lembro, inclusive eu já falei isso algumas vezes em entrevista, que eu fui cantar num trabalho e Deus usou uma pessoa. Chegou para mim e falou assim, Damares, quando você cantava, Deus me mostrava assim um presente. Ele colocando um presente nas tuas mãos e não vai demorar. Essa semana ainda você vai receber. Eu falei, opa, que coisa boa, ainda bem que não vai demorar. Né? Porque o tempo de Deus não é como o nosso, a gente quer para ontem. E Deus falou, essa semana, eu falei, eita Jesus, dei glória a Deus. E eu voltei para casa na segunda-feira e eu fiquei contando. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu falei, Jesus, a semana está acabando. Ai, Deus, já estamos na sexta, né? Já está chegando, né? Quero logo. E quando Deus fala assim, vou te dar um presente, vou colocar na tua mão. E na época a gente estava passando uma situação financeira muito difícil e tudo. A gente imagina o quê? Alguém vai chegar, vai dar um carro, vai dar um dinheiro para você pagar aquela determinada conta que está te tirando o sono à noite. Eu imaginei alguma coisa assim. E aí, de repente... na sexta-feira, um compositor, que é o meu compositor também, amigo de muitos anos,
Agailton Silva, e ele ligou. Porque ele tinha falado para mim, Damares, eu estou orando, estou levantando de madrugada para escrever para você nesse próximo CD, estou pedindo inspirações do Espírito Santo para escrever para você. Eu falei, amém. Muitos compositores geralmente falam assim, né? Às vezes para escrever para o cantor e tal. E aí quando ele falou isso, eu falei, amém, Agailton, maravilha, vamos esperar aí, vamos ver o que Deus tem para a gente. E nessa sexta-feira dessa semana que Deus falou comigo, que me dá um presente, ele ligou, falou com meu esposo, né? O pastor Aldori, falou com meu esposo. E ele diz assim, olha, eu tenho um CD aqui com as músicas que eu escrevi para Damares e eu gostaria que você viesse aqui na minha casa pegar. Porque eu gravei 4 canções que eu escrevi para ela e tal. E ele estava morando em Curitiba há pouco tempo, que é onde eu morava na época, que agora estou morando em São Paulo há quase 2 anos. Aí meu esposo foi lá na casa dele, pegou o CD e trouxe para mim e veio ouvindo. Quando ele chegou em casa, eu via que ele estava assim, impactado, os olhos lacrimejavam de lágrimas, eu sentindo a presença de Deus. E ele chegou para mim, entregou o CD para mim e falou assim, ouve esse CD. Lembra do presente que Deus lhe falou que te dá essa semana? Aqui está o presente. Eu falei, como assim? Você levou um susto, né? Que é isso? O que tem aqui nesse CD assim, tão, né, lindo, tão importante assim? É boa assim as músicas dele? Ele falou assim, não vou falar nada, ouve aí que você vai entender o que eu estou falando. Aí eu falei, vamos lá na casa da minha mãe, que a gente vai ouvindo no caminho, né, no carro. Aí eu entrei no carro junto com ele, coloquei o CD no som do carro e fui ouvindo ali de casa na casa da minha mãe. Dava aproximadamente 10, 15 minutos. Uhum. Quando eu comecei a ouvir a primeira canção, Apocalipse, no Apocalipse, a segunda canção, glorifica, pois a glória que tu manda não vai para o arquivo, né? Alguma coisa assim. A terceira música, A Batalha do Arcanjo. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar. E eu fui sendo assim, impactado de uma forma. Eu fui sentindo a presença de Deus, minha carne tremia. A quarta canção, violãozinho. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E ele falou, Damares, eu fiz uma música chamada Sabor de Mel, baseado na tua história, na história que você me contou da tua vida. E ele fez baseado, Deus deu para ele da madrugada. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E ele falou, Damares, eu fiz uma música chamada Sabor de Mel, baseada na tua história, na história que você me contou da tua vida. E ele fez baseado, Deus deu para ele da madrugada. E eu comecei a chorar muito, até me emociono que não falo isso, porque foi algo assim, muito maior do que um bem financeiramente, do que um presente em dinheiro, um carro, uma casa, né? Eu fui assim, falando em línguas estranhas ali, até chegar na casa da minha mãe, cheguei chorando na casa da minha mãe, mostrei para meus pais, foi uma glória assim, lá na cozinha, assim, quando eu coloquei no som, no radinho, toca CD na casa da minha mãe, a gente ali sentindo a presença de Deus e falando em línguas estranhas, uma coisa do céu. E aí a gente entrou no estúdio, gravando, as pessoas, meu Deus, essa música Sabor de Mel, isso vai estourar, isso, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu não sou muito de falar, eu prefiro que falem, eu não sou de falar. E eu sempre quietinha, amém, glória a Deus, que assim seja, né? Quietinha ali no estúdio, mas gravando no estúdio a gente já sentia que Deus tinha algo extraordinário para fazer, mas eu não imaginava que seria tão grande, algo tão revolucionário do jeito que foi, né? Em 2008 eu gravei esse CD, foi quase 1 milhão de cópias vendidas. Não, foi, teve o antes estourou. E depois do Ministério Damares, foi um divisor de águas realmente, não só no meio evangélico, no meio secular também, a música conhecida no mundo inteiro, assim, para a glória do meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. O louvor Sabor de Mel fala sobre o agir de Deus na vida daquele e daquela que mesmo em meio às lutas se mantém fiel na presença de Deus. No começo, as provações parecem serem amargas e difíceis de aceitar, mas no final a vitória tem um sabor doce como mel. Não foi assim na vida de Jó? Jó perdeu filhos, perdeu bens materiais, perdeu a saúde, só não morreu porque Deus não deixou. E depois? A sua vitória, a virada de cativeiro de Jó deve ter sido uma delícia diante dos seus amigos acusadores, Elifaz, Bildade e Zofar. O louvor diz que a vitória tem sabor de mel. A pessoa que estava em uma grande humilhação foi exaltada, honrada e abençoada. O que tem de heresia e de herético nesse louvor? A Bíblia é mentirosa então? O salmista Davi disse, com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários, Salmo 108, versículo 13. A canção ainda diz que nunca existiu e não existe um escolhido sem resposta, porque sempre Deus mostra uma solução para o problema. E até nas cinzas, o homem e a mulher de Deus clama por socorro e Deus atende, como fez com Jó. Deus lhe protege, Deus defende e com as suas fortes mãos ele o segura. Agora neste trecho vem
a mensagem profética. A mulher e o homem de Deus é um escolhido, e a história de um cristão não acaba de repente. A pessoa pode estar chorando no momento, mas amanhã ela irá sorrir, porque Deus o levantará das cinzas e do pó. Deus não levanta ninguém da cinza e do pó? 1 Samuel 2,8 diz: levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-o entre os príncipes e o faz sentar em lugares de honra. O restante do louvor ainda diz: Deus vai cumprir tudo o que tem prometido. Meu irmão e minha irmã, se Deus falou algo para você, porque Deus fala, e Deus promete, Ele cumpre. Ah, mas Deus ele não fala na boca de comedor de arroz e feijão. Deus ele se usa assim. Deus vai usar de quem? De cavalo, urso, jacaré, galinha? Para falar conosco? Ah, mas a Bíblia é a única profecia. Então rasga da sua Bíblia a folha de Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala que os dons espirituais foram dispensados à igreja. Ela fala do dom de profeta. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 5, que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Então, se Deus fala e te promete algo, Ele não vai ficar te devendo nada. Ele vai cumprir tudo o que tem te prometido. A melodia ainda diz: você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Eu tenho visto muitas pessoas que me viram em outros tempos e hoje elas me dizem que verdadeiramente Deus está comigo e mudou a minha situação. Esse hino, esse louvor Sabor de Mel, falou muito com a minha vida, com a minha alma entre 2009 e 2010, onde eu estava numa prova financeira, uma dificuldade terrível. Eu acreditava que Deus ia me exaltar, ia fazer uma obra na minha vida. E quando Deus faz uma virada na vida de uma pessoa, muitos crentes ou descrentes confessam que Deus é na nossa vida. O louvor ainda diz que quando as pessoas veem um servo do Senhor exaltado por Deus, dizem que esse nasceu para vencer, que já sabiam, porque estava estampado na cara, que ele ou ela nasceu para ser vencedor. Paulo disse em Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O hino continua dizendo: se Deus quer agir, ninguém pode impedir. O Deus que é ontem, é hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem o impedirá? Isaías 43:13. A melodia segue dizendo: então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. E Deus fala, tá? E Deus cumpre. Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Agora é que vem o trecho polêmico, né? Esse trecho é o trecho que os teólogos sorvetões, mais frios que beijo de genro na bochecha de sogra, eles acusam esse trecho do hino Sabor de Mel de triunfalismo humano, de um sentimento de vingança, que esse hino não promove o evangelho, mas que em vez disso, né, em vez de apontar para exaltar a Deus, esse hino foca no homem. E a vitória que esse louvor tanto exalta não fala da vitória sobre a morte ou do pecado. Não fala da cruz. Bom, nós sabemos que Jesus já foi vitorioso sobre o pecado, sobre a morte. Isso ninguém tem dúvidas. Só que Deus, ele prometeu vitória para a igreja. Deus prometeu vitória para o seu povo. E tem muita gente que não crê no poder de Deus. Essas pessoas só gostam de julgar e humilhar os outros. E Deus não faz nada na vida dele ou dela porque eles são crentes incrédulos. E quando Deus faz na vida do que crê, eles murmuram e duvidam. Olha o trecho que causa tanta polêmica nos crentes incrédulos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vamos olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Sinceramente, eu não consigo ver uma mensagem ou uma composição herética, mas sim uma poesia bíblica que fala de um Deus que exalta o humilde, o necessitado, levanta a sua cabeça diante de todos aqueles que lhe humilharam. Quantos que estão assistindo este vídeo hoje, que em alguma provação na sua vida, muitos não quiseram te ajudar e depois tiveram que ver Deus te honrar. Você quer ser honrado por Deus? Então, liga tua mente e o teu coração
Fique em comunhão com Deus agora. Senhor Pai Celestial, Pai do Senhor Jesus Cristo, na Tua presença eu quero apresentar esse irmão, essa irmã que está assistindo este vídeo e que nesse momento se encontra, como está descrito nesse louvor Sabor de Mel. Está passando provas amargas, está passando dificuldades, e quantas pessoas humilhando esse teu filho e essa tua filha. Eu quero te pedir, Senhor, renova as forças desse irmão e dessa irmã e de todos quantos estão assistindo esse vídeo, para que possa chegar o tempo da vitória, que possa exaltar e glorificar o teu nome e que seja escrita uma nova história na vida de cada um. E que esse irmão e essa irmã que hoje estão na humilhação, que amanhã eles possam estar no palco, não para humilhar quem está lá embaixo, mas para que aquele que está lá, que muitas vezes humilhou o teu filho e a tua filha, possam saber que tu é o Deus também que levanta e também abaixa, que humilha e também exalta. Abençoa cada coração e cada pessoa que recebeu esse vídeo no seu celular e clicou para assistir. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixe a sua opinião nos comentários, né? Se esse vídeo ele foi bom para você, falou com você, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E não sai desse vídeo, olha aqui, esse produto aqui é maravilhoso, 100% natural, sem contraindicação. Eu perdi mais de 12 quilos em 3 meses. Veja o recado do nosso irmão e amigo Rodrigo, para você saber como adquirir essa maravilha. Uou! Paz de Deus, irmãos. Aqui é o irmão Rodrigo, sou representante do Nutron, aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó. O Nutron Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutron, que o Nutron é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutron.